Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso estudo, né? Que vai ser o Evangelho, né? E, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos começar por Mateus. Eu estou usando esse livro aqui, né? E ele é um livro é, do Evangelho segundo Mateus e tem uma página para você comentar. Também estou usando um caderno auxiliar. Então, você também pode estar usando a sua Bíblia e um caderno, ou você pode pedir, né? Eu vou deixar um link para compra de um livro desse aqui no fixado. E para que você também possa fazer suas anotações e tirar as suas conclusões, né? Eu fiz esse estudo com base num vídeo de apoio, né? E assim você também faz com o nosso vídeo, né? Então eu vou fazer um panorama geral no vídeo de hoje, contando como é dividido esse livro de Mateus e como que nós vamos estudar, tá? Mas antes de tudo, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho para que você receba primeira mão ali quando tiver vídeo novo, que você também comente, que você participe, compartilhe. Estamos aqui para tirar suas dúvidas, para também saber o que você pensa, o que você tem a dizer, quais são suas experiências e qual que é a sua linha de pensamento sobre tudo que a gente vai estar estudando aqui, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui é o autor. No livro de Mateus, ao contrário de algumas cartas paulinas, que Paulo já se apresenta, né, como o escritor, o livro não diz que foi Mateus que escreveu, né? Mas algumas escritas, alguns relatos da igreja afirmam que ele que escreveu esse evangelho, né? Esse livro do evangelho, né? E quem era Mateus? Mateus era um discípulo cobrador de impostos, né? Naquela época seria como um político corrupto nos dias de hoje, né? Então Mateus era mal visto perante os judeus, perante a sociedade que seria o povo dele, né? A data é um ponto importante que a gente deve analisar. Foi escrito entre 30 e 40 depois de Cristo, né? Então Mateus ali teve um tempo, né, para pensar e relatar tudo isso, né? E ele realmente escreveu esse livro de forma literária mesmo, né? De forma literal, porque Mateus ele escreve tudo aquilo que ele viu, né? Tudo aquilo que ele presenciou. Então, assim, outro outro aspecto que a gente pode trazer aqui é para quem foi escrito esse livro. Principalmente judeus e a igreja, né? O evangelho ele é a boa notícia, não como uma carta ou profecia. Então Mateus realmente, como eu havia dito, foca de forma literária, né? De forma literal, perdão. E ele relata 5 sermões, né, de Jesus. Ele foca nas palavras, naquilo que Jesus falava, né? Mais do que no que Jesus fazia, né? E qual era o objetivo desse livro? O objetivo era mostrar aos judeus que Jesus é o Messias, né? Tanto que ele usa o termo reino dos céus. Os judeus eles não gostavam que usassem o nome de Deus, né? O reino de Deus, assim como Marcos, Lucas e João relatam nos seus livros, né? Aqui Mateus ele usa reino dos céus, porque ele queria principalmente que esse livro, essas palavras, esses relatos dele fossem ao público dos judeus, né? Então ele usa esse termo, o reino dos céus. Mateus ele apresenta Jesus como rei. Ele ensina a cultura do reino de Deus. Então, Mateus não só relata, mas ele também apresenta aquilo que Jesus veio fazer, né? Jesus veio para reinar, Jesus veio para ser rei. Ele era o rei, né?
o Rei dos Reis, né? Senhor dos Senhores. Então ele traz aqui pontos que revelam e ensinam a cultura do reino de Deus, né? A introdução do livro de Mateus é do capítulo 1 ao 3, conectando o Antigo Testamento. Se a gente vê aqui no capítulo 1, está falando da genealogia, né? De Abraão, Davi e Jesus, né? Então, Mateus, ele não foi o primeiro livro do Evangelho escrito, né? Primeiro foi Marcos. Marcos foi escrito antes de Mateus. Mas por que Mateus é o primeiro, né? Na nossa Bíblia aqui? Porque Mateus, ele conecta o Antigo Testamento até a chegada de Jesus, né? Começa com a genealogia, depois vem com as profecias, né? Então para explicar por que Mateus é o primeiro livro do Evangelho, é porque ele conecta com o Antigo Testamento, né? Mateus era muito organizado, né? Então ele começa falando da genealogia, das profecias, até chegar no nascimento de Cristo. Ele vem falar que Jesus é o novo Moisés, né? O novo libertador. E Moisés apontava para Jesus. Mateus aponta Jesus indo para o Egito, né? Como Moisés, sendo batizado, representando quando Moisés passou pelo mar, né? As águas. Depois os 40 dias no deserto, representando os anos que foram ficados no deserto. E depois o monte, né? E ali que Jesus prega o sermão do monte. Como todas as leis, falando para o povo de todas as leis que eles conheciam e trazendo como se fosse uma nova pedra com as leis, né? Tudo isso que vocês conhecem até hoje, em verdade vos digo, né? E Jesus vem com as novas leis. Depois, a gente vai para a primeira parte, depois da introdução, né? Que começa no capítulo 4 e vai até o 7. É uma parte que anuncia o reino de Deus. Um novo povo, uma nova cultura. O Sermão do Monte, basicamente, é a cultura do reino de Deus, onde Jesus ensina como nós devemos viver, como nós devemos nos posicionar, né? Como devemos agir. Então, se a gente lê o Sermão do Monte e guardar essa palavra no nosso coração, nós vamos ter ali uma vida segundo o coração de Deus, né? Uma vida que Deus vai se agradar disso, né? A segunda parte, ela é do capítulo 8 ao 10, a demonstração do reino. Na primeira parte, no sentido literal, né, onde Mateus fala do Sermão do Monte e fala das palavras de Jesus, né? A segunda parte já é o que Jesus fazia, né? No sentido as palavras na prática, né? Ele seleciona 9 histórias de como Jesus tocou pessoas, né? De Jesus tocando pessoas. E ele termina com ele enviando os discípulos, né? Ativando aqueles homens, né? Ativando aquelas pessoas para que eles comecem a levar a palavra, né? E levantar um povo. A terceira parte nós vamos ver e do capítulo 11 ao 13, nós vamos ver a reação das pessoas em relação à mensagem do reino. São 3 reações que eu anotei aqui. Uma positiva, ele é o Messias. Outra, neutra, ele é o Messias? Uma interrogação. Será que ele realmente é o Messias? Não dizendo que não e nem que sim. E a negativa, ele não é o Messias. E nisso Jesus começa a contar parábolas sobre essas reações, né? A quarta parte, nós vamos ver do capítulo 14 ao 20. Expectativas que eles tinham em Jesus. Um ponto é que as pessoas viam Jesus como um Jesus político, né? Um Jesus
que viria para destronar aquele reino, né? E libertar o seu povo com uma revolução, com uma guerra. Iria liderar aquele povo para a libertação de forma política daquela época, né? Que seria a maior força expulsando o reino e assumindo o controle. Mas Jesus, ele mostra, Mateus vai relatar e mostrar que Jesus veio para matar e atacar o mal, que era o pecado, né? E a morte eterna. Ele veio primeiro para resolver a raiz do problema, né? As pessoas tinham que Jesus seria político, ele chegaria e destronaria aquele reino. E assim como nós também queremos que Jesus venha e batalhe por nós, né? Resolva assuntos políticos, assuntos financeiros, antes mesmo de Jesus resolver o nosso maior problema, que é o nosso pecado. Seria a nossa imoralidade, seria as mentiras, que seriam tudo aquilo que atinge, né, e entristece o coração do Espírito Santo. Então Jesus, primeiramente, ele vem para resolver o mal que está no nosso coração. Não aquelas questões políticas ou as questões que nós achamos ser prioridade, né, na nossa vida. Jesus, ele não vem como político, ele vem como um salvador, ele vem como um reconciliador, né? Tudo aquilo que o homem conseguiu se afastar de Deus, Jesus veio para reconciliar, né? Jesus veio para reconectar nós com o nosso Criador, né? Com o Pai. Depois Jesus vem falando, perguntando, na verdade, quem dizem que eu sou? Depois de pessoas relatarem que Jesus era político, né? Acharem que Jesus era político, Jesus mesmo pergunta aos seus discípulos, quem dizem que eu sou? Pedro responde, né? Falando, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? E Jesus, logo após, ele vai dizendo que vai ser entregue, né? Às autoridades, e Pedro já se pronuncia que ele não pode morrer. Pedro ainda, mesmo reconhecendo Jesus como Cristo, o Salvador, Pedro ainda via Jesus com os olhos de que Jesus era um político e não poderia morrer, né? Tinha que liderar eles para, naquele tempo, libertar o seu povo, né? Jesus, ele apresenta um rei de ponta cabeça. Por que um rei de ponta cabeça? Um rei, ele tem que estar vivo, um rei tem que governar o seu povo, né? E ali Jesus estava dizendo que ele ia ser entregue e morto. Como Jesus reinaria morto, né? Creio eu que foi a pergunta que eles fizeram a si mesmos ali. E Jesus mostra em todo o Novo Testamento ali que a gente vê a passagem de Jesus, em que ele vira a cabeça, o pensamento das pessoas. Tudo aquilo que você acha que é, Jesus vem para provar que é o contrário, né? A quinta parte, do capítulo 21 ao 28, onde termina, fala dos reinos em conflito. O reino de Deus versus os religiosos, né? O reino que Jesus apresenta e o reino dos religiosos. Jesus entra no templo, vira a mesa, né? Falando que tudo aquilo que eles estavam fazendo não era correto, né? Não agradavam a Deus, né? Que estava tudo errado. Isso entra em conflito, porque os religiosos batiam no peito e diziam que eles faziam a vontade de Deus, né? Vem falar depois da última ceia, Cristo crucificado, a ressurreição, ao terceiro dia Jesus ressuscita, né? Glória a Deus por isso. E a grande comissão, né? Onde nós somos enviados para levar o evangelho para todos os povos, né? Nós somos levantados por Cristo, né? Nós não somos convidados, sim levantados, né? É uma ordem que Jesus nos dá, uma ordem que Ele espera que nós cumpramos, né? A gente venha realizar isso da melhor forma possível, tá? Espero você na sexta-feira, onde nós vamos iniciar o capítulo 1 ao capítulo 1 e 2. Nós vamos fazer, né? O capítulo 1 e 2.
E você abra o seu coração, abra a sua mente, esteja disposto a aceitar aquilo que Jesus vem a falar e te apontar para aquilo que Ele quer que você faça. Você tenha sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, você a receba no seu coração com terra fértil, para que essa semente germine, venha a florescer e dar grandes frutos. Assim como um dia eu abri o meu coração e essa palavra penetrou no meu peito e hoje está dando frutos, como esse vídeo, para que você também venha dar frutos e levar a palavra a outras pessoas, tá? Fique conosco, espero que você não desista daquilo que Jesus já falou ao seu coração, aquilo que Jesus já espera de você e fique firme, tá? Jesus tem melhor para você, Jesus tem o melhor para a tua vida. Deus abençoe, que você tenha uma ótima noite, ou um ótimo dia, uma ótima tarde, dependendo do horário que você vem assistir esse vídeo. E toda segunda, quarta e sexta temos estudo, e todos os dias, às 7 da manhã, um devocional, onde você vai ter um encontro com ele, né? Onde você vai aprender sobre ele. Amém?